Olá! Então, nessa videoaula, a gente vai olhar um pouco mais de perto para os conceitos de domínio e imagem de uma função de duas variáveis. Então, a gente tem aqui as nossas duas definições. O que é uma função de duas variáveis, certo? É uma associação que a cada par x e y dentro do plano, um certo conjunto D do plano, a gente associa a esse par um número real f de x, y. Esse número é a imagem de x, y, e esse conjunto D é dito o domínio da função. E a gente vai olhar para essa função f1, dada no exemplo, em que o domínio ele não está explicitado. Em alguns problemas, em algumas aplicações, a função vem acompanhada de um domínio bem especificado. Como esse aqui não é o caso, a gente tem simplesmente a expressão algébrica da função, o domínio dela vai ser o maior conjunto possível dentro do plano, ou seja, todos os pontos x e y para os quais essa expressão está bem definida. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo agora e tentarem encontrar o domínio dessa função. Qual é a equação ou inequação, qual é a expressão algébrica que define o domínio dessa função f1. Então, vou pedir para vocês pausarem o vídeo e a gente já resolve esse exemplo. Bem, e o que ocorre aqui é que os problemas de definição de uma expressão como essa são os mesmos de cálculo 1. Então, nesse caso em que a gente tem a raiz quadrada de uma certa expressão, que a gente está chamando aqui de w no nosso quadro, o que a gente tem que ter é esse argumento da raiz tem que ser maior ou igual a zero. A gente não pode extrair raiz quadrada de número negativo, mas a raiz quadrada de números positivos e a raiz quadrada de zero existem. Então, para a raiz de w, a gente tem que ter w maior ou igual a zero. E voltando para a expressão em duas variáveis, x e y, o que a gente vai ter? Nesse caso, a gente está chamando w de x2 menos y, e isso tem que ser maior ou igual a zero. Então, essa expressão define o domínio da função f1 do enunciado. São pontos x e y de R2, do plano, tá? Que x2 menos y são maiores ou iguais a zero, para a gente não ter esse problema de definição. E a gente também pode escrever isso como x2 maior ou igual a y, certo? Somando o y dos dois lados dessa desigualdade. É uma maneira equivalente de escrever o domínio. Bem, o que ocorre agora olhando para o enunciado é que a gente vai esboçar o domínio dessa função no plano. Então, o que significa isso? A gente vai representar, através de um esboço, a gente vai representar geometricamente quais são os pontos x, y que podem entrar aqui dentro dessa função. Quais são os pontos x, y que estão no domínio dessa função f1. Ou seja, a gente vai pintar aqui, vai achurar uma região, tal que um ponto dentro dessa região está dentro do domínio, e um ponto fora dessa região vai estar fora do domínio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para essa desigualdade e vai considerar primeiro a igualdade, x ao quadrado igual a y. Eu sei que esse não é o domínio da função, mas é isso que a gente vai considerar primeiro. E essa igualdade define uma parábola, y igual a x ao quadrado. E a primeira pergunta que eu posso fazer para vocês é: os pontos que estão nessa parábola, eles pertencem ou não ao domínio da função f1? E o que ocorre é que eles pertencem. Y igual a x ao quadrado satisfaz a condição que a gente escreveu. Os pontos que têm y igual a x ao quadrado, eles fornecem a raiz de zero, que existe. É igual a zero, sem problema nenhum. E agora a gente vai ver como completar esse esboço do domínio. E para isso, vamos tomar como base esse ponto x é igual a 2. É apenas um exemplo que eu escolhi. Certo? Poderia ter sido qualquer outro valor, por exemplo, x é igual a 3 com y é igual a 9. Mas vamos olhar para esse ponto com x é igual a 2. Pelo gráfico, né, a gente tem um ponto no gráfico com y igual a 4. Aqui está fora de escala, mas é o suficiente para o nosso raciocínio. Então, o que a gente vai fazer? Esse ponto na parábola, a gente vai observar que ele é um ponto que tem y igual a x ao quadrado. Conforme destacado aqui em azul.
E as outras duas condições possíveis são y maior que x ao quadrado e y menor que x ao quadrado. E se concentrando novamente nesse referencial x é igual a 2, nos pontos que estão nessa reta, de todos os pontos que tem x é igual a 2, a gente tem um y aqui igual a 4 na parábola. Todos esses pontos aqui em cima, eles têm y maior que 4, ou seja, y maior que x ao quadrado para esse x específico, que é igual a 2. E todos esses pontos que estão aqui embaixo, por exemplo, esse aqui que eu acabei de marcar, esse ponto ele tem y igual a 0. Esse y igual a 0 é menor do que y igual a x ao quadrado para esse x específico que é 2, certo? Y igual a 0 é menor do que y igual a 4, que é igual a x ao quadrado. Então, o que a gente observa é o seguinte. Para esse ponto x é igual a 2, a gente tem o ponto azul, exatamente com y igual a x ao quadrado. Toda essa semi-reta laranja acima, que tem y maior que x ao quadrado. E todos esses pontos em verde, nessa semi-reta, que tem y menor que x ao quadrado. E o que isso tem a ver com o nosso domínio que a gente estava esboçando? O nosso domínio, ele se escreve da seguinte maneira. Dentro do nosso domínio, a gente tem os pontos com y igual a x ao quadrado e também os pontos com y menor que x ao quadrado, certo? Então, no que diz respeito ao nosso esboço aqui à direita, estão no nosso domínio os pontos azul e os pontos verdes. E se a gente repetir esse raciocínio para outros valores de x, a gente vai concluir a mesma coisa. Por exemplo, se a gente marcar aqui o x é igual a menos 1, a gente vai ter um ponto na parábola, com y igual a x ao quadrado, e os pontos que estão abaixo da parábola são os pontos com y menor que x ao quadrado. E são esses os pontos do nosso domínio, da parábola para baixo. E assim fica o esboço do domínio da nossa função. A gente está incluindo aqui a parábola no domínio da função e está demarcando toda essa região abaixo da parábola como uma região que está contida no nosso domínio também. Vocês podem fazer um teste se quiserem, escolhendo pontos acima da parábola, pontos na parábola e pontos abaixo da parábola, e certificando que a gente tem um desenho, né, um esboço coerente com a expressão que a gente colocou e com a expressão que define a função f1. Então, vejamos agora como que a gente pode determinar a imagem dessa função. Não está aqui no enunciado, mas a gente vai fazer nessa videoaula. Bem, a imagem da função f1 é o conjunto de todos os valores z que constam como resultado desse cálculo que a função f1 define. Ou seja, é o conjunto de todos os valores z que aparecem de fato como imagem de algum ponto x0, y0. E aqui fica implícito que o ponto x0, y0 pertence ao domínio da função, já que a gente está calculando a f em cima desse ponto x0, y0. Nesse caso, a função é a f1. Então, se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo, pensarem um pouco na imagem da função e retornarem, porque a gente já vai concluir esse exemplo agora com a imagem da função. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui na imagem dessa função f1, especificamente, é que a raiz é uma função que ela sempre retorna como resultado um número maior ou igual a zero. Então, a raiz de 4 ela é igual a 2 e não mais ou menos 2. Então, vejam, quando a gente escreve x ao quadrado igual a 4, essa é uma equação que tem duas soluções. Mais ou menos raiz de 4, ou seja, mais ou menos 2. Mas quando a gente escreve especificamente, né, essa escrita, raiz de 4, se refere apenas à raiz positiva. Ou a raiz nula, no caso da raiz de 0, que é igual a 0. Então, o que a gente conclui com isso é que se z é um número negativo, então ele não aparece como resultado desse cálculo da f1. Se z é negativo, ele não aparece na imagem dessa função. Certo? Essa função nunca retorna números negativos.
como resposta. Por outro lado, o número zero aparece como resposta, por exemplo, para x é igual a zero e y é igual a zero, a raiz de zero é igual a zero. E todos os outros números positivos também vão aparecer como solução para algum ponto xy. A gente consegue provar isso. Então, o que a gente conclui é que a imagem dessa função f1 consiste de todos os números z positivos e o número zero também. Algo que a gente pode escrever na notação de intervalo dessa maneira.